Confirmado, Danilo vai deixar o Botafogo depois da Copa do Mundo. Tem também aí um documento que vazou que incomodou muito o Palmeiras e a comissão do Abel Ferreira. Tem o Hulk. O Hulk foi sondado pelo Palmeiras. Será que tem alguma possibilidade de negócio ainda? Vamos trocar ideia. E tem Cerro e Porteño e Palmeiras, todas as informações desse jogo, escalação, onde você pode assistir, o horário, atualização do Cerro Porteño. Tem ex-jogador do Vasco aí, hein? Tomar cuidado com ele. Vamos falar desses 4 assuntos? Chega junto, você que já nos conhece, peço sempre para você fortalecer nosso trabalho com aquele like no vídeo, porque além de ser bom pra gente, é ainda melhor para você, que você vai receber os vídeos em primeira mão e ficar informado. Se você ainda não nos conhece, muito prazer, eu sou o Bruno Ramos, esse cara aqui, ó, do meu lado, não sei qual lado aqui, ó, é o Erlan Dias, tá aparecendo aí do seu lado. Todo santo dia nós estamos aqui gravando vídeos sobre Palmeiras, futebol, feito de maneira muito leve, que é assim que a coisa tem que ser. Fica até o final do vídeo, se o vídeo te agregar de alguma maneira, se você se divertir nesse vídeo, qualquer coisa, você deixa o seu like e se inscreve no canal, que aí sim o vídeo te agregou. Fechou? Vamos lá, vamos trocar uma ideia, vamos falar de Cerro e Porteño e Palmeiras. Ó, jogo na Libertadores, Palmeiras enfrenta o Cerro Porteño aí em Assunção, no Paraguai, no estádio La Nueva Olha, às 21h30, transmissão da Globo, da ESPN no Disney Plus, então para você assistir não vai ser um problema. Palmeiras chega como líder do grupo F com 4 pontos, ganhou do Sporting Cristal, empatou fora contra o Júnior Barranquilla, vem de vitória no Brasileirão contra o Bragantino por 1-0 e ampliou aí essa sequência de invencibilidade na temporada para 11 jogos. Do outro lado, o Cerro Porteño tem 3 pontos e vai confiar, logicamente, no fator casa para esse jogo, tá? O La Nueva Olha é um estádio pesado, né, barulhento. O Cerro ele não perde em casa há 6 jogos seguidos. Um conhecido deles aí, cuidado com a jogada aérea, hein? Pablo Verratti, ex-Vasco, é o nome mais perigoso dele. Cabeceador forte, ele é experiente aí na Libertadores. O Gatito Fernandes também, ex-Botafogo. Pires da Mota, que jogou no Flamengo. Eles conhecem bem o futebol brasileiro, então eles vão ter algumas peças experientes ali. A provável escalação do Palmeiras é Carlos Miguel, Giai, Gomes, Murilo e Arthur, Marlon Freitas, Andréas Pereira e Alan, Ramon Sousa, John Arias e Flaco Lopes. O Murilo ele volta depois de suspensão aí no Brasileirão e é uma boa notícia para a zaga, né? Mas o Palmeiras segue sem o Vitor Roque e sem o Piquerez e sem o Jefté. No histórico, 17 jogos entre Palmeiras e Cerro Porteño. O Palmeiras venceu 10, o Cerro venceu 2. Em Assunção são 5 jogos e o Cerro nunca ganhou do Palmeiras em casa. Então, favorito é o Palmeiras, né? Mas jogo de Libertadores, você sabe como é que funciona. Jogo fora de casa pede respeito, muito pelo contexto da competição. Mas diz aí, tomar cuidado, né? Tem uns caras experientes aí, Paraguai também bate pouquinho, né? Os caras quase não gostam de jogar bola, né? E a gente tem enfrentado bastante eles, né? E não é aquele tipo de time que são jogos tranquilos, né? Tudo bem que o Palmeiras tem uma larga vantagem aí, um aproveitamento bom, mas sempre em alguns jogos até mesmo um pouquinho apertados. Mas é aquilo, né? A gente, tudo bem que estreou ali com empate por várias circunstâncias ali contra o Júnior Barranquilla, tá jogando bem. Depois arrumou uma vitória um pouquinho mais nervosa do que eu imaginava e agora para garantir mais uma aí, para ficar tranquilo, já pensar na classificação, né? Porque se você simplesmente não ganha essas, já entra nos jogos da volta aí de segundo turno, já meio que enrolado e não é nada bom, ainda mais porque a gente vai falar daqui a pouco aí, o calendário tá absurdamente apertado. E ó, falando em Libertadores, rapaziada, a nossa parceira aqui, KTO, tá com 2 oportunidades na mesa absurdas. Então já se liga, ó, vai aparecer o QR Code na tela, abre sua conta agora que, meu irmão, se liga só, tá tendo o odão especial. Vitória do Palmeiras e gol do Ramon Sousa tem uma odd turbinada de 7,90. KTO foi lá e impulsionou essa combinação especialmente para o jogo Cerro Porteño e Palmeiras, então não perde tempo, viu? A segunda é a chance extra. Se apostou aí com odd mínima de 1,80 e não bateu, a KTO vai te devolver até R$30 para você tentar de novo. É dinheiro real de volta, viu? Então fica ligeiro aí que a KTO vai te devolver R$30 para você brincar novamente lá dentro. Atenção, essas 2 promoções, ó, lembrando, são pelo celular, então não marca bobeira, entra pelo link aqui, ó, pelo link ou pelo QR Code específico, aqui na descrição, nos comentários ou QR Code, abre a tua conta na KTO e aproveita aí as 2 oportunidades. Fechado? Chega lá, ó, odd 7,90 pro Ramon Sousa fazer gol e o Palmeiras ganhar, ou a chance extra, odd mínima de 1,80, tu vai no Palmeiras ali, vitória do Palmeiras, mais escanteio. O Rodrigão até mandou para mim aqui, ó, se você chegar lá, você está tranquilo para apostar com chance extra. Inclusive até colocando aqui, ó,
O Rodrigão mandou para mim, ó. Cerro Portenho, o Palmeiras colocou um chance dupla ali, mais de 0,5 gols e pro Flaco dar um chute no gol. Ó, de 1,90 dá para você usar na chance extra. Valeu, KTO! Tamo junto para maiores de 18 anos e sempre com muita responsabilidade. Fala pra gente, Erla, tem documento que vazou aí, que o Palmeiras tá brabo, o que tá acontecendo? Exatamente, cara. Saiu aí um documento sobre calendário, né? Que o Abel, a comissão do Abel traz. Deixa eu até colocar a imagem para vocês aqui. O Flávio Latifi do UOL disponibilizou, né? Para vocês observarem. E o seguinte, né? O calendário do Palmeiras é mais pesado do que rivais diretos nesse momento, né? O Palmeiras joga aí Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil, né? E tem, por exemplo, Flamengo e Botafogo que também jogam aí as mesmas competições, outros também, mas falando mais de rivais diretos, especialmente do Flamengo, né? Eles acabam jogando menos rodadas pela competição continental e tem mais tempo entre os jogos. Inclusive, tem até um desse final de semana aqui que nem tá aí, mas o São Paulo, por exemplo, vai jogar hoje e vai jogar só domingo, mano. Vai jogar hoje Sul-Americana e depois Brasileirão só domingo. Então tá rolando alguma parada errada aí, né? Mas enfim, né? E o Abel já tinha levantado essa bandeira aí alguns dias atrás, depois do jogo, depois da vitória contra o Bahia, né? E ele falou ali das marcas físicas que o Paulistão deixa, ele sempre fala isso, né? Porque o Palmeiras tem chegado em finais desde que ele chegou, então sempre tem essas marcas. O lado bom que pelo menos teve a questão do título esse ano aqui, né? E a comissão técnica já ajustou a rotação aí pensando nisso, mas a conta não é simples, né? A gente tem o Vitor Roque fora, Piquerez, Jefté fora também, e acaba ficando um pouquinho menos as opções para você girar o elenco e ainda manter o time competitivo, né? E o calendário que não para, Libertadores, Brasileiro, e repetindo semana sim, semana não, agora Copa do Brasil também que já começou aí, e o jogo da Jacuipense, que em teoria seria mais fácil, mas foi uma guerra, né? O que os caras bateram é absurdo, e o Palmeiras aguenta porque o elenco aí é muito bom, né? Querendo ou não, é um elenco muito bom, mas é claro que rola esse incômodo da comissão. E eu confesso que eu fico meio na dúvida, porque o Palmeiras já foi muito bem jogando um jogo atrás do outro e foi muito mal com o intervalo. Então eu já nem sei mais o que é bom e o que não é Palmeiras. Mas de fato, olhando para os rivais, igual você tem aqui o exemplo, tem aí nessa imagem que o Latifi disponibilizou, mas o exemplo do São Paulo também. Os caras jogam quinta e domingo, então eles têm um intervalo maior aí. O Palmeiras tá até velho, há 2 dias de intervalo só de um jogo para o outro. Há quem diga que é frescura, né, cara? A galera fala, é frescura, o Palmeiras tem que jogar bola, né, papapá, etc. Concordo também com esses argumentos. Só que, cara, a diretoria do Palmeiras, a diretoria, a comissão do Palmeiras vão pleitear por esses direitos, né? Do mesmo jeito que o Flamengo aí tá batendo na tecla, o Flamengo vai jogar 6 jogos fora agora, lógico, não tá falando de Brasileirão, né? Se olhar Libertadores, Copa do Brasil, todas as questões aí, o Flamengo tem 6 jogos fora, mas isso realmente faz diferença, né? Coincidentemente, faz diferença e todos estão disputando aí as mesmas competições. Corinthians também joga Libertadores, Corinthians joga a Copa do Brasil, joga Brasileirão. Então aqui, se você olhar realmente nesse recorte em específico aqui, curiosamente que estão perto dos times se enfrentar, né? Você tem ali um range de descanso maior e o Abel ele perde força nesse ponto específico, né? Nessa reclamação, né? Então tá todo mundo no mesmo barco, disputando Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil, e esse calendário, ele realmente, eu acho que dá vazão para essa reclamação, cara, porque um dia a mais de descanso, e ao mesmo tempo, né, por mais folclórico que seja, você tá muito certo, né, quanto menos tempo o time tem, parece que é melhor, né, cara? A gente tem exemplo das datas FIFA, né, que às vezes tem aquela parada de 10 dias, aí volta jogando mal, ou às vezes, né, tem umas paradas aí mesmo, e quando nos últimos anos aí o Palmeiras já tinha sido eliminado de Copa do Brasil, por exemplo, né, aí tinha Libertadores e Brasileiro, aí tinha aquelas semanas, ano passado não, porque a Copa do Brasil foi para dezembro, né, mas os outros anos aí que tinha aquele intervalo de Copa do Brasil, o Palmeiras não respondia, então tô achando que é melhor deixar assim mesmo. Mas tem uma coisa também que é muito verdade. Hoje o Palmeiras, lógico, o problema é calendário, tem o problema do calendário, mas tem também a questão das lesões, né? As lesões elas estão pegando muito. Você tem o Vitor Roque aí que operou agora, o Jefté, né? Com todo respeito, não dá, né? O Jefté também, mas é uma lesão, é um desfalque. O Paulinho ainda não voltou de cirurgia. Você tem o Piquerez, são muitos jogadores relevantes aí que você tá
tá fora, né? Você não pode nem revezar, não pode girar. E o Abel, ele é um técnico que ele joga com intensidade física muito alta. Você viu que a gente praticou um esporte totalmente físico contra o Bragantino aí no domingo. Então, cara, é muita corrida, é muita transição. E o Palmeiras tá ganhando o jogo desse jeito, mas isso também cobra um pedágio, né, cara? Você tem um pedágio físico muito forte aqui. Então, o Flamengo hoje dá para se dizer que ele tem mais peça para girar, né, cara? Tem mais peça para girar em termos de elenco. E falando em elenco, falando em jogador, fala pra gente aí, cara, o que acontece com o Hulk? Palmeiras sondou o Hulk, a informação que você tem no momento, o que você traz aí pra gente? Cara, isso eu confesso até que me surpreendeu, né? A gente trouxe aí quando o Hulk teve a questão de se afastar do jogo lá do Galo e tal, né? Mas o Palmeiras de fato sondou o Hulk, que a gente trouxe aqui, meio que assim, e aí, vocês iriam atrás ou não, né? Mas a informação aí do Robson Morelli do site The Football é que o Palmeiras fez a consulta, né? O Atlético Mineiro e conversou com os representantes do Hulk aí para ter um contrato aí de 6 meses até o final do ano, até porque a gente tem duas questões, né? A gente tá falando do Paulinho, da demora dele e tudo mais. Hoje mesmo eu falei, pô, larguei já na hora que der, na hora que ele realmente voltar, e eu comento nessa volta dele. E o Vitor Roque agora que foi para cirurgia também, então a gente, e fora o meio do ano aí, o negócio do Flaco Lopes, que eu espero não ter surpresas. Mas o Palmeiras queria um nome aí para realmente ajudar a suprir, né, essas ausências aí que a gente tá rolando. O Hulk tem 39 anos, é bom lembrar disso também, só que o negócio não andou por dois motivos, né? Primeiro, o Hulk pediu 2,5 milhões por mês, eu acho que isso daria talvez o maior salário, um dos maiores salários do Palmeiras hoje, 700 mil a mais do que ele ganha no Galo, ou seja, ele já ganhou de tudo no Galo, de título e tal, então ele queria vir para outro time com 39 anos, ganhando 2 milhões e meio, e ele quer um contrato até dezembro de 2027, né? E o Palmeiras achou muito, e segundo aí o Atlético, segundo o Robson Morelli, o Atlético colocou o preço de 5 milhões de euros, mais de 27 milhões de reais aí, né? E ainda mais 2 jogadores do elenco do Abel, que é o Luigi e o Jefté. Talvez nesse quesito a galera até concorde, né? Pô, 5 milhões mais Luigi e Jefté, beleza, mas aí tem essa questão do salário que pesa muito, né? O Hulk aí deve fechar com o Fluminense ainda essa semana, mas a informação aqui importante também, o Palmeiras foi atrás, pesquisou, avaliou e decidiu que não era a conta certa, e de fato, né, o Hulk aí provavelmente vai encerrar a carreira sem jogar no time do coração, que ele mesmo se contratou em outras ocasiões. Imagina o Hulk metendo 2 gols de fora da área aqui, no primeiro tempo, o Abel tirando ele aos 10. E o Hulk tendo que voltar para marcar lateral. Pô, imagina esse vestiário, meu amigo. Imagina esse banco de reserva. Enfim, gostaria de ver. Mas uma coisa é o meu gosto, outra coisa é a realidade, né? Eu não sei se seriam compatíveis ego de Hulk e Abel no todo aí, a comissão do Palmeiras no geral, para trabalhar com um jogador desse nível, mas ao que tudo indica, realmente, já saiu até no Globo Esporte aqui, ele deve realmente fechar com o Fluminense, ser o novo reforço do Fluminense, e ficar por lá, né? Mas enfim, fica aí o que você comentou mesmo, realmente, deve encerrar a carreira sem jogar no Palmeiras. E vamos falar agora de Danilo, essa informação aqui, rapaziada, é nossa, tá? Uma parte a gente apurou, e teve também dar os créditos para ele aqui, que ele veio falar comigo, me chamou agora, vai subir um vídeo de collab com a gente lá no Instagram depois, quem preferiu o vídeo curto. O Vinícius Salgados não, né? Não coxinha empada não, só Salgado, Vini Salgado no singular. Do nada o cara abriu uma lanchonete, né? Abriu uma lanchonete. Vini Salgado, é verdade, puta merda. O Vini Salgado... Oi, vai lá. Sabe que o meu sonho é ir para algum país aí que tem bastante brasileiro e abrir um lugar com uma porta de bar escrito assim, vendo salgados, assados e fritos. Só para os brasileiros que têm saudade do país. Erlan Salgados é bom. Já tem Erlan Doces, né, em Minas, né? Já era, fechou. Erlan Salgados eu apoio empreendimento. Ó, vamos falar do Danilo aqui. Vou falar do Danilo, né? Perdeu a seriedade aqui. Vamos trocar uma ideia aqui sobre Danilo. O que está acontecendo, tá? Tem informação aí, lógico, que o Vini complementou com a gente, e tem aqui coisas que a gente foi atrás, né? Nesse imbróglio de Danilo. O que acontece? Quem que está sondando o Danilo? Já teve também aí algumas notícias saindo, e é o seguinte, ó, para fechar aqui o vídeo, 3 clubes têm interesse no Danilo hoje. 3 clubes. Um deles é o Zenit da Rússia, que mesmo com a oferta rejeitada do Danilo, o Zenit ainda não descarta oferecer mais dinheiro por ele. Tem o Fulham da Inglaterra, que é um movimento muito comum, eles buscarem jovens agora ali para
tem um potencial de revenda para um Liverpool, para um Chelsea e vice-versa, né? Tanto faz aí, um dos dois, do Manchester United. E também o Palmeiras. O Palmeiras é um dos interessados no Danilo. O Fulham quer botar mais grana na mesa. O Fulham topa pagar mais que o Zenit. 30 milhões de euros. E é aqui fazendo aquela questão da variável, né? Você tem 22 milhões fixos e 8 ali em metas. Já o Zenit chegou ali numa cifra de 25 milhões, que foi o que nós trouxemos para vocês. O Palmeiras está disposto a pagar valores semelhantes, tá? Semelhantes. O cenário aqui, qual que é? O Danilo ele tem 10 gols e 3 assistências em 2026. Ele foi convocado para o Ancelotti, agora amistoso da seleção, né, recentemente. Ele está na disputa por uma vaga na Copa do Mundo e o Botafogo precisa vender. A questão é só quando, né? Vai vender. E tem uma camada aqui importante nessa história. O Danilo ele já recusou sair em janeiro, quando o Forest foi atrás dele de novo. É estranho, né? Os caras vendem para comprar de novo. E na época, ele entendeu que mudar de clube naquele momento ia prejudicar ele pela Copa do Mundo. Agora, a Copa já está no horizonte dele e depois do Mundial, essa lógica dele vai mudar. Então, a tendência de mercado é que a Europa leve vantagem. O Fulham é Premier League, né? É vitrine, né? Mas o Palmeiras entra na disputa aí com um argumento até considerável, né? Já conhece o clube, já falou que prefere o Palmeiras, informação que nós trouxemos para vocês, ele tem a preferência pelo Palmeiras a qualquer outro clube brasileiro, lembrando, e o projeto esportivo do Palmeiras hoje é um dos mais sólidos do Brasil, talvez o mais sólido do Brasil ali, se tratando para você desenvolver jogadores, né? Porque o Flamengo hoje, ele quer jogadores abre aspas, consolidados, você pode ser trocado por uma estrela amanhã. O Palmeiras privilegia esse desenvolvimento dos jogadores, tem mais paciência nesse sentido, né? E aí a decisão vai ser do Danilo, tá? Essa decisão aí tem que ver o que vai pesar para ele, carreira, uma grana, mais títulos aqui no Brasil, o emocional com o Palmeiras, mas hoje os clubes começam a chegar, mas uma coisa confirmada ele vai deixar o Botafogo sim, após a Copa do Mundo. Diga lá, Erlan Salgados. Eu tô de olho aqui no PSG e Bayern. Eu falei, mano, o Danilo em qualquer um desses times ia casar muito, né? E a estreia do Brasil é contra o Marrocos, né? Na Copa do Mundo. Então, assim, se ele for titular já numa estreia, se a gente tem esses clubes buscando eles vão dobrar, né? Dele jogando bem já numa estreia da Copa do Mundo contra o Marrocos, que é uma seleção muito boa, né? Uma seleção que vem aí conquistando seus títulos, já ganhou do Brasil, inclusive, né? Em alguns jogos já tinha ido bem na outra Copa do Mundo, então já é um adversário da hora para ele fazer um bom jogo. Ou seja, né? Se o Palmeiras tem alguma chance de contratar, tenta ir agora, tenta fazer alguma coisa agora, porque depois da Copa do Mundo ele estreou ali. Ele fez o primeiro lance que ele que ele rouba a bola. Ele faz o lançamento pro Vini Júnior e aparecer na área, já era. Já vai estar todo mundo querendo ele, né? Não que a galera não esteja vendo, né? Mas a gente sabe que os clubes europeus eles meio que esperam um cara meio que se provar, né? Um cara que já foi para lá e voltou. Tudo bem que foi questão de lesão. Mas, mano, na hora que ele pisar ali na Copa do Mundo, vai mudar muito. Então, se o Palmeiras tiver o mínimo de chance e não buscar ele, eu vou me incomodar. Eu não sou de cornetar esse negócio de negociação, mas se não for atrás, pelo menos atrás, vou me incomodar bastante. Mas tem um grande porém, acho que ninguém nem aceita conversar agora, né? Acho que diante dessa expectativa aí, eu não sei se os caras nem aceitam conversar, engatilhar alguma coisa, tá todo mundo pela Copa do Mundo, né? Então, acho que eu entendi teu ponto, acho que eu também faria essa loucura de chegar ali e tentar levar logo, mas acho que é aquilo, né? Falou, enquanto não acontecer Copa do Mundo, a gente não conversa, né? Deve estar pelo menos nesse sentido, assim, né? Tem que talvez usar os agentes dele, né? Que o Botafogo tá devendo para eles ainda. Tinha feito a negociação lá, um acordo, e na hora que chegou a data para pagar, não pagaram, né? Meteram o louco de novo. Então, talvez usar esse daí, mas realmente a Copa do Mundo aí mexe com a cabeça do. E tá muito perto, né? Realmente tá muito perto aí, tá acabando, já abriu. E doideira, né? Passou rápido pra caramba. Agora a gente nem viu, já passou a Copa América, a de clubes, e agora chegando a Copa do Mundo. E realmente eu vou ficar um tempo muito apertado. Senhores, o que vocês pensam a respeito? Danilo, será que dá bom? Deixa nos comentários aí o que você pensa a respeito, mas logicamente o óbvio acontecendo, ele sondado aí e muito vigiado pelos clubes da Europa. Deixa nos comentários, você acha que o Palmeiras leva essa briga? O que você pensa a respeito? Pagaria os 30 no Danilo? Vale?
Deixa nos comentários. E obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Se você chegou até aqui, é sinal de que você gostou do vídeo, o vídeo te agregou de alguma maneira. Deixa o like, se você não é inscrito, se inscreve no canal. E a gente está sempre aqui, quase todo santo dia, com um novo vídeo para falar de futebol, de Palmeiras para vocês, da nossa maneira aqui. Valeu? Um abração para vocês, uma boa terça-feira e a gente volta aqui a qualquer momento com um novo vídeo. Valeu? Avante palestra!